O sonho de Akinosuke. No distrito chamado Toichi, da província de Yamato, vivia um goushi, chamado Miyata Akinosuke. Nos tempos feudais japoneses havia uma classe privilegiada de soldados fazendeiros, proprietários livres, correspondendo à classe dos alabardeiros na Inglaterra, e eram chamados de goushi. No jardim de Akinosuke havia um grande e antigo cedro, sob o qual costumava descansar em dias abafados. Numa tarde muito quente, ele estava sentado sob esta árvore com dois de seus amigos goushi, conversando e bebendo vinho, quando de repente se sentiu muito sonolento. Tão sonolento que implorou a seus amigos que o desculpassem por tirar uma soneca em sua presença. Então ele se deitou ao pé da árvore e teve este sonho. Sonhou que enquanto estava deitado em seu jardim viu uma procissão, como um comboio de algum grande daimyo, descendo uma colina próxima, e que ele se levantou para olhar para ela. Uma procissão muito grande esta provou ser, mais imponente do que qualquer coisa do tipo que ele já tinha visto, e estava avançando em direção à sua morada. Ele observou no comboio um número de jovens ricamente vestidos, que carregavam uma grande carruagem laqueada do palácio, ou goshoguruma, decorada com seda azul brilhante. Quando a procissão chegou a uma curta distância da casa, parou, e um homem ricamente vestido, evidentemente uma pessoa de posição, avançou, aproximou-se de Akinosuke, curvou-se profundamente e disse: "Honrado senhor, vê diante de si um Kerai, vassalo, Tokoku de Tokoyo. Meu mestre o rei ordena-me que o cumprimente em seu augusto nome, e que me coloque inteiramente à sua disposição. Ele também me manda informá-lo de que deseja augustamente sua presença no palácio. Portanto, contente-se em entrar imediatamente nesta carruagem honrada que ele enviou para o seu transporte." Ao ouvir essas palavras, Akinosuke quis dar uma resposta apropriada, mas ele estava muito surpreso e envergonhado para falar. E no mesmo momento sua vontade parecia derreter para longe dele, de forma que ele só poderia fazer o que o Kerai lhe ordenou. Ele entrou na carruagem. O Kerai sentou-se ao lado dele e fez um sinal. Os carregadores, agarrando as cordas de seda, viraram um grande veículo para o sul, e a jornada começou. Em pouco tempo, para espanto de Akinosuke, a carruagem parou diante de um imenso portal de 2 andares, Homon, de estilo chinês, que ele nunca tinha visto. Aqui o Kerai desmontou, dizendo: "Vou anunciar a chegada honrosa." E então desapareceu. Depois de um pouco de espera, Akinosuke viu 2 homens de aparência nobre, vestindo túnicas de seda roxa e gorros altos, de formato que indicava posição elevada, vindo do portal. Estes, depois de o terem saudado respeitosamente, ajudaram-no a descer da carruagem e conduziram-no através do grande portão e através de um vasto jardim, até a entrada de um palácio cuja fachada parecia estender-se a oeste e a leste, a uma distância de milhas. Akinosuke foi então conduzido a uma sala de recepção de tamanho e esplendor maravilhosos. Seus guias o conduziram ao lugar de honra e respeitosamente sentaram-se à parte, enquanto as criadas, em trajes de cerimônia, traziam bebidas. Quando Akinosuke tomou a bebida, os 2 atendentes vestidos de púrpura curvaram-se diante dele e se dirigiram a ele nas seguintes palavras, cada um falando alternadamente, de acordo com a etiqueta dos tribunais: "Agora é nosso honroso dever informá-lo quanto à razão de você ter sido convocado para cá. Nosso mestre o rei deseja augustamente que você se torne seu genro. E é seu desejo e ordem que você se case hoje mesmo com a augusta princesa, sua filha donzela. Em breve, iremos conduzi-lo para a sala de presença, onde sua augustidade,
e está neste instante esperando para recebê-lo. Mas será necessário que primeiro o invistamos com as vestimentas adequadas para a cerimônia. Eles vestiram Akinosuke como convinha a um noivo principesco, e ele foi então conduzido para a sala de presença, onde viu o Kukuo, de Tokoyo, sentado sobre o Daiza, nome dado ao estrado no qual um príncipe ou governante feudal se sentava, usando seu alto chapéu preto negro de estado e vestido com túnicas de seda amarela. Antes do Daiza, à esquerda e à direita, uma multidão de dignatários sentados em fila, imóveis e esplêndidos como imagens em um templo. E Akinosuke, avançando para o meio deles, saudou o rei com a tripla prostração de uso. O rei saudou-o com palavras graciosas, e então disse: Você já foi informado do motivo de ter sido chamado à nossa presença. Decidimos que você se tornará o marido adotivo de nossa única filha, e a cerimônia de casamento agora será realizada. Quando o rei terminou de falar, um som de música alegre foi ouvido, e uma longa fila de belas damas da corte avançou por trás de uma cortina, para conduzir Akinosuke ao quarto em que sua noiva o esperava. A sala era imensa, mas dificilmente poderia conter a multidão de convidados reunidos para testemunhar a cerimônia de casamento. Todos se prostraram diante de Akinosuke enquanto ele tomava seu lugar, de frente para a filha do rei, na almofada preparada para ele. Como uma donzela do céu, a noiva parecia ser, e suas vestes eram lindas como um céu de verão. E o casamento foi realizado em meio à grande alegria. Posteriormente, a dupla foi conduzida a uma suíte de apartamentos que havia sido preparada para eles em outra parte do palácio, e lá eles receberam as felicitações de muitas pessoas nobres e presentes de casamento incalculáveis. Alguns dias depois, Akinosuke foi novamente convocado à sala do trono. Nessa ocasião, ele foi recebido ainda mais graciosamente do que antes, e o rei disse a ele: Na parte sudoeste de nosso domínio há uma ilha chamada Haishu. Já o nomeamos governador dessa ilha. Você descobrirá que as pessoas são leais e dóceis, mas suas leis ainda não foram postas em conformidade com as leis de Tokoyo, e seus costumes não foram devidamente regulamentados. Confiamos a você o dever de melhorar sua condição social na medida do possível, e desejamos que você os governe com bondade e sabedoria. Todos os preparativos necessários para sua jornada para Haishu já foram feitos. Então, Akinosuke e sua noiva partiram do palácio de Tokoyo, acompanhados até a costa por uma grande escolta de nobres e oficiais, e eles embarcaram em um navio de estado, fornecido pelo rei. E com ventos favoráveis eles navegaram com segurança para Haishu, e encontraram o bom povo daquela ilha reunido na praia para recebê-los. Akinosuke assumiu imediatamente suas novas funções e eles não se mostraram difíceis. Durante os primeiros 3 anos de seu governo, ele se ocupou principalmente com a formulação e a promulgação de leis, mas ele tinha conselheiros sábios para ajudá-lo e nunca achou o trabalho desagradável. Quando tudo terminou, ele não tinha nenhuma função ativa a cumprir, além de comparecer aos ritos e cerimônias ordenados pelos antigos costumes. O país era tão saudável e tão fértil que a doença e a carência eram desconhecidas, e as pessoas eram tão boas que nenhuma lei jamais foi quebrada. E Akinosuke morou e governou em Haishu por mais 20 anos, no total de 23 anos de permanência, durante os quais nenhuma sombra de tristeza atravessou sua vida. Mas no 24º ano de seu governo, um grande infortúnio se abateu sobre ele, pois sua esposa, que lhe dera 7 filhos, 5 meninos e 2 meninas, adoeceu e morreu. Ela foi enterrada com grande pompa no topo de uma bela colina no distrito de Hanryōkou, e um monumento extremamente esplêndido foi colocado acima de seu túmulo. Mas Akinosuke sentiu tanta tristeza com a morte dela que não se importou mais em viver.
Quando o período legal de luto acabou, veio a Raishu, do Palácio Tokoyo, um Shisha, ou mensageiro real. O Shisha entregou a Akinosuke uma mensagem de condolências e depois disse-lhe: "Estas são as palavras que o nosso augusto mestre, o rei de Tokoyo, ordena que lhe repito. Agora vamos enviá-lo de volta a seu próprio povo e país. Quanto aos 7 filhos, eles são os netos e as netas do rei, e serão devidamente cuidados. Não permita, portanto, que sua mente seja perturbada a respeito deles." Ao receber este mandato, Akinosuke preparou-se submissamente para a sua partida. Quando todos os seus negócios foram resolvidos e a cerimônia de despedida de seus conselheiros e funcionários de confiança concluída, ele foi escoltado com muita honra ao porto. Lá, ele embarcou no navio enviado para ele. E o navio navegou para o Mar Azul, sob o céu azul, e a própria forma da ilha de Raishu tornou-se azul, depois tornou-se cinza e desapareceu para sempre. E Akinosuke de repente acordou, sob o cedro em seu próprio jardim. No momento, ele estava estupefato e atordoado, mas ele percebeu que seus 2 amigos ainda estavam sentados perto dele, bebendo e conversando alegremente. Ele olhou para eles de uma forma perplexa e gritou em voz alta: "Que estranho!" "Akinosuke deve ter sonhado", exclamou um deles rindo. "O que você viu, Akinosuke? O que foi estranho?" Então, Akinosuke contou seu sonho, aquele sonho de uma estada de 23 anos no reino de Tokoyo, na ilha de Raishu. E eles ficaram surpresos, porque ele realmente não dormiu mais do que alguns minutos. Um Goushi disse: "De fato, você viu coisas estranhas. Nós também vimos algo estranho enquanto você estava dormindo. Uma pequena borboleta amarela flutuou sobre seu rosto por 1 ou 2 momentos, e nós a observamos. Então ela pousou no chão ao teu lado, perto da árvore, e quase assim que pousou ali, uma formiga grande saiu de um buraco, agarrou-a e puxou-a para dentro do buraco. Pouco antes de você acordar, vimos aquela mesma borboleta sair para fora do buraco novamente e esvoaçar sobre o seu rosto como antes. E então, de repente, desapareceu. Não sabemos para onde foi." "Talvez seja a alma de Akinosuke", disse o outro Goushi. "Certamente pensei ter visto ela voar para sua boca. Mas, mesmo que aquela borboleta fosse a alma de Akinosuke, o fato não explicaria seu sonho." "As formigas podem explicar", respondeu o primeiro orador. "As formigas são seres estranhos, possivelmente goblins. De qualquer forma, há um grande ninho de formigas sob aquele cedro." "Vamos ver!" gritou Akinosuke, muito emocionado com a sugestão. E ele foi atrás de uma pá. O solo ao redor e sob o cedro provou ter sido escavado, de maneira surpreendente, por uma prodigiosa colônia de formigas. Além disso, as formigas haviam construído dentro de suas escavações, e suas minúsculas construções de palha, argila e caules tinham uma estranha semelhança com cidades em miniatura. No meio de uma estrutura consideravelmente maior que o resto, havia um maravilhoso enxame de pequenas formigas ao redor do corpo de uma formiga muito grande, que tinha asas amareladas e uma longa cabeça preta. "Ora, aí está o rei do meu sonho!" gritou Akinosuke. "E ali está o palácio de Tokoyo. Que extraordinário! Raishu deveria estar em algum lugar a sudoeste dele. À esquerda daquela grande raiz. Sim! Aqui está! Que estranho! Agora tenho certeza de que posso encontrar a montanha de Hanryoko e o túmulo da princesa." Nos destroços do ninho ele procurou e por fim descobriu um minúsculo monte, no topo do qual foi fixado um seixo desgastado pela água, em forma semelhante a um monumento budista. Embaixo dele ele encontrou, incrustado em argila, o cadáver
de uma formiga fêmea.